Seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Queima de estoque Mercado Livre, só até 26 de outubro. Corre pro app e aproveita. Aleluias, estamos começando aqui na plataforma do Facebook também, a nossa transmissão, né? Depois de muito tempo nós estamos aqui na plataforma do Kawaii, do TikTok. Agora entramos aqui no Facebook, porque no Facebook a gente entra na hora da palavra por causa dos direitos autorais dos louvores, né? Das músicas. Então a gente não pode estar entrando aqui na plataforma do Facebook, do Instagram, né? Na hora que a gente está tocando os louvores, porque senão eles bloqueiam a nossa transmissão, né? Porque no Facebook, na plataforma do Facebook, do Instagram, não pode estar tocando, né, louvores, né? Que tem direitos autorais, né? Mas nós entramos aqui e compartilhamos a palavra no Facebook também, no Instagram. De vez em quando a gente entra no Instagram também, né? E peço a você desde já, você que quer me seguir lá no YouTube, vai lá, inscreve no meu canal lá, tem 24 inscritos lá no canal, né? Dê essa força pra gente lá, gente. Não custa nada você lá escrever, para nós estar compartilhando a palavra juntos. Se você fizer isso, vocês não estão fazendo isso pra mim, não. Às vezes muitas pessoas pensam, vou fazer isso, você vai ganhar dinheiro com isso. Pelo contrário, aqui eu gasto o dinheiro que eu ganho com as coisas que para estar fazendo, não, aquilo que o Senhor tem me ordenado. Por que eu faço isso? Eu faço isso aqui porque eu amo fazer, né? Eu amo estar compartilhando a palavra, o que Ele fez na minha vida. Isso não é de agora, não. Isso é de quando eu conheci a Jesus. Deus, quando me converti há 8 para 9 anos de idade, eu pregava a palavra na igreja, né? Eu fazia a obra do Senhor, né? Só que o inimigo me tirou da presença de Deus aos 18 anos, e 20 anos eu fiquei afastado, né? E quando eu voltei, eu prometi ao Senhor que iria fazer, né? E iria compartilhar, por mais que eu não sei, eu não tenho sabedoria, não tenho curso nenhum para estar pregando, para levar a palavra, mas diz o Senhor, né? Abre a boca que eu colocarei palavra, né? Abra sua boca que eu colocarei palavra. Então, meus amados, eu faço isso aqui porque eu amo fazer. E para mim é um prazer estar falando que o Senhor Jesus, Ele ama a mim e ama você. Porque quando eu estava na pior, quando eu estava, aleluia, com a vida desgraçada, quando eu estava, aleluia, na miséria, não na miséria, aleluia, material, não, mas a miséria espiritual. Eu estava no fundo do poço porque nada me fazia feliz, nem me preenchia aquele vazio que dentro de mim se encontrava. Era miséria espiritual. Nada preenchia. O Senhor foi lá e me resgatou. O Senhor foi lá e me tirou aonde eu estava. Ele me mostrou muitas coisas para me entender que Ele estava comigo. Por mais que eu achava que Ele não estava, porque muitas das vezes eu dizia para Ele que Ele tinha me abandonado, que Ele não valia nada, que Ele não prestava. Muitas das vezes eu abria a boca e falava. Muitas das vezes eu gritava em altas vozes, dizendo, tu não presta, tu não é Deus. Aleluia. Ele me fez, aleluia, entender, me fez enxergar que Ele é Deus e que Ele está conosco, estava comigo, está com você também. Por mais que os ateus se expõem memórias, entra nas plataformas e começa a gargalhar, rir à vontade. Vocês que não acreditam em Deus, eu falo todo dia aqui, não tem problema você não acreditar. Acredita se você quiser. Um dia eu fui assim também. Um dia eu parei de acreditar, porque o inimigo queria isso, que eu parasse de acreditar, né? E eu me afastei, cada vez fui me afundando. Eu tenho pena, tenho dó, né, desses ateus que não acreditam. Mas para o Senhor não faz diferença nenhuma se você acredita, se você deixa de acreditar. Se você acredita, Ele é Deus. Se você não acredita, Ele continua sendo Deus. Ele não muda por causa da sua opinião medíocre que você tem. Deus não vai mudar por causa da sua opinião medíocre que você tem. Ele é Deus, Ele te fez, Ele põe a vida em você. Agradeça a Ele, seja grato, seu miserável de espírito. Seu miserável de espírito. Abre essa boca grande e começa a rir, começa a dar gargalhada.
Ria à vontade, aproveite quando você está com a vida, com saúde. Mas quando a enfermidade chegar, quero ver você abrir sua boca larga e começar a dar gargalhada. Porque um dia que a enfermidade chega, como chegou em mim um dia, aleluia, eu fui me arrastando. Aleluia, eu fui me arrastando. Não era enfermidade da carne, mas enfermidade espiritual. Aleluia, muitos sabem o que eu passei. Muitos me viram, enxergaram que ali não era uma enfermidade da carne, mas sim espiritual. Eu falo para você, a vida do humano na terra é muito frágil e fraca. Se nós, aleluias, virar as costas para o Senhor, com certeza nós irá sofrer consequências muito grandes. Muito grande. Não faz, se você tem sua religião, não importa. Se você tem, o problema é seu. Mas, aleluias, cada qual tem seu dever. Se eu tenho meu dever com Jesus, porque Ele me abraçou. Na hora que eu precisei, não foi um amigo nenhum me socorrer. Foi muitos orar por mim, oravam por mim, irmãos em Cristo orou por mim. Isto eu agradeço, tenho certeza que muitos fizeram. Mas nem todos poderiam fazer algo por mim. Nem todos, nem minha irmã, que 24 horas ela orou por mim, sendo a mulher abençoada por Deus, ela orou por mim 24 horas, não poderia fazer, se eu não desse lugar, por mais que ela orava. Mas o problema não estava, aleluia, nela, mas sim em mim. Então, se você entra aí, gargalha, dá risada, fica à vontade, ri à vontade, aproveite que você tem saúde, aproveite que você está alimentando bem, aproveite que você está com a vida, porque um dia ela pode cessar, viu? Fica uma dica para você aí. Super varejista, ela me perguntou aí, qual o teu nome? Meu nome é Milson, minha irmã, Deus abençoe. Vai aí nosso perfil e segue aí nós no Kawaii, ó, Deus abençoe seu comércio, né? Super varejista. Gente, a gente fica muitas das vezes, né, sentido com as pessoas, né, que muitas das vezes viram as costas para o Senhor. Mas a gente não pode lamentar e falar, não, porque muitas das vezes a gente fez isso também. Quantas das vezes eu fiz também, né? Quantas das vezes eu fiz também? Mas eu era uma pessoa que fazia essas coisas. Mas quando chegava ali aquele aperto em mim, quantas das vezes eu chegava em casa, né, embriagado, sem poder até mesmo de abrir a boca e falar algo, né, tão bêbado que eu estava. Drogas, eu fumava, usava drogas, mais os meus colegas. Fumava, usava drogas e chegava em casa sem poder abrir a boca, sem aguentar falar um ar. Eu muitas vezes deitava na cama, mas o meu pensamento eu ligava no Senhor. Ali eu parecia que eu ia perder a vida naquele dia. Eu parecia que eu iria morrer, porque ali era difícil. Era difícil eu me estar naquela situação. Eu falava em pensamento com o Senhor. Eu falei, Jesus, não deixe que eu morra, porque eu conheço a Tua palavra. Eu sei se eu morrer do jeito que eu estou, eu sei para onde eu vou. Me ajude. Me ajude. Me dá mais uma chance. E muitas das vezes Ele me dava a chance, eu despertava, sarava daquilo ali. Mas quando era no outro dia, ou talvez no outro final de semana, eu estava praticando a mesma coisa. Fui fazendo assim, fazendo isso durante 20 anos. Até um dia que chegou um momento, até Deus, aleluia, disse, ou você vem ou você vai morrer. Eu vou te buscar de qualquer jeito. Eu vou te buscar mesmo arrastado, mesmo faltando um pedaço, você vem. Porque é assim que a palavra nos fala, é melhor entrar no reino do céu faltando um membro do seu corpo, de que ir perfeito para o inferno. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala, nesta manhã de domingo, não se turbe os vossos corações. Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele manda, aleluia, não turbe o seu coração.
Crede em Deus e crede também nele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se for vos preparar lugar, voltarei outra vez, e a vós levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele dizendo, aleluia, ensinando esta mensagem aos discípulos e à multidão que acompanhava. Mesmo vos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas havia no meio deles um discípulo que não acreditava. Ele não acreditava nada que Jesus falava. Para ele acreditar, ele tinha que ver. Ele duvidando da mensagem de Jesus, ele disse-lhe Tomé, Senhor, nós não conhecemos, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé, no meio daqueles discípulos, da multidão, olhando para Jesus e perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aleluia. E Jesus olhou para Tomé e disse para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Havia no meio daqueles discípulos um homem que acreditava muito. Um homem que acreditava até mesmo sem ver. Sabia que tudo que Jesus estava falando era verdade. E esse discípulo era Felipe. E Felipe dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Felipe, quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes, tu mostra-nos o Pai? Aleluia. A palavra de Deus desta manhã maravilhosa. Primeiro ele começou dizendo, não turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Se nós crermos, aleluias, no Senhor, nós sabemos o caminho que nós devemos andar. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que é por Ele, é por este caminho que nós temos que prosseguir. E se nós não chegarmos a este caminho, passar por este caminho que é Jesus, não tem como nós conhecer o Pai. Não tem como nós conhecer o Salvador das nossas almas. Na casa de meu Pai, ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vós levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O caminho que nos conduz ao Pai é Jesus. E aonde Ele estiver, nós vamos estar também. Gente, às vezes as pessoas perguntam, é tão difícil andar por este caminho. Os desejos deste mundo, os prazeres deste mundo são muito grandes. E muitas das vezes a minha carne é fraca, eu não consigo ir por este caminho. Às vezes a gente não tira razão quando as pessoas são jovens, as pessoas são adolescentes, pessoas, que estão com a flor da juventude. Muitas das vezes elas não querem ir por este caminho, porque
a carne puxa pelas coisas erradas. As pessoas, quando adolescentes, jovens, elas ouvem amigos, ouvem terceiros que estão aí do seu lado. Foi isso que me descaminhou. Quando eu estava na minha adolescência, eu estava firme com o Senhor. Eu era um vaso na presença do Pai. Mas um dia os amigos começaram a me perturbar a minha mente e dizer: vamos beber, vamos aprender a fumar. É isso que eu fiz. Eu disse: nada de mexer com crente, nada, quer saber de evangélico, nada. Eu quero agora é aprender a fumar, é colocar brinco nas minhas orelhas, é ser, aleluias, como se diz, um doidão, né, neste mundo. E é isso que eu fui fazer, companheiro e meus amigos. Amigos nós não temos. Amigos, não podemos dizer que nós temos amigos, nós não temos amigos. Muitas das vezes as pessoas me perguntam: você é tão desconfiado, você parece que perdeu a confiança. Eu falo a verdade. Nos seres humanos eu não confio, porque a palavra me dá base para isso. A palavra me dá base para falar isso e eu falo aqui. Maldito o homem que confia no homem. E é assim que é. Os seus amigos, aquele que diz ser amigo, entre aspas, eles jogam nas drogas, no álcool, e depois te abandonam. Quantas das vezes eu estava no boteco, rodeado de pessoas bebendo comigo, sorrindo, e quando eu estava embriagado, muitas das vezes debruçado em cima de uma cadeira, e quando eu acordava não via um sequer do meu lado. Muitas das vezes estava eu ali naquele bar e o botequeiro. Eu perguntava para ele: moço, quanto tempo eu dormi aqui? Quanto tempo eu fiquei aqui? Ele dizia para mim: tem quase o dia todo você está cochilando, dormindo aí. Ele ainda falava para mim: olha, para ver se vocês não levaram nada seu. E saíram um por um. É isto que eles fazem. Às vezes, quando você procura por essa, muitos vão chegar para você. Quando você procura essa palavra, procura essa verdade, esse caminho, muitos vão chegar para você e dizer para você: que bobajada. Gente, como pode ser bobagem se você está fugindo das drogas, do álcool, se você está vivendo uma vida para Cristo? Como isso é bobagem? Bobagem é você encher sua cara de cerveja, de cachaça, de drogas. Isso que é bobagem, isso é loucura. Você está destruindo a vida, um bem que Deus te deu. Você está destruindo a presença do Senhor no seu corpo. Mas para isso, muitos dias, eu achava que isso era bom demais, que isso era maravilhoso. Eu parece que eu estava se mostrando para as pessoas. A gente acha que a gente é o tal, que a gente não vai morrer, que a gente vai viver para sempre, e começa, aleluias. É isso que o diabo quer. Ele dá gargalhada quando você está nessa situação. Quando nós nos encontramos nessa situação, ele dá gargalhada, ele começa a rir, porque ele pensa que você não tem mais volta. Porque quando Jó estava na situação que Satanás jogou, Satanás ficou de longe observando. Achava que Jó iria se entregar. Não, mas por aleluias, engano de Satanás, Jó continuou firme, forte, temente ao Senhor. Gente, eu falo para você, se nós permanecer firme, olhando para este caminho,
sabendo com certeza que Ele preparou um lugar, Ele preparou uma morada para mim e para você. Nós ficamos alegres, nós não sentimos mais o desejo dos prazeres do mundo, nós não sentimos nada, saudade do álcool, das farras, das drogas, dos cigarros, de amigos falsos, de pessoas falsas, de lábios enganadores, de língua mentirosa. Nós não sentimos falta mais disso. Porque é o Senhor que nos completa. Quando eu voltei para Jesus há 7 anos, mais ou menos 7 anos que eu voltei em 2017, eu acho que foi 2017, 2018, uma coisa assim. Eu senti algo que em mim mudou, algo ficou diferente em mim hoje. Naquele tempo eu sentia desejo pelas coisas do mundo, e hoje eu não sinto mais. Eu não sinto mais o desejo das coisas do mundo, de álcool, de amigos falsos, de drogas. Não sinto mais esse desejo. Adultério, prazeres da carne, não sinto, não vejo mais isto. Muitas pessoas, quando passam a mulher, falam assim: que mulher bonita, que mulher linda. Para mim não faz diferença alguma, porque eu olho para as mulheres e vejo que todas somos iguais. Eu me considero também uma pessoa igual a todas. Igual um dia eu estava com minha esposa aqui em casa. Mulheres todas são iguais. O que faz diferença na mulher ou no homem é a pessoa. É a pessoa que faz diferença. Eu olho para mim e vejo o que eu vivi. Pego aquele passado que eu tive. E muitas das vezes eu começo a pensar, a meditar. Aquele passado trouxe tanta infelicidade, tanta desgraça para a minha vida. E às vezes a gente começa até mesmo a arrepender. Por que eu fui praticar? Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui afastar da presença do Senhor? Se eu tinha um caminho maravilhoso para me prosseguir, 20 anos da minha vida eu joguei fora. 20 anos da minha vida trabalhando e jogando fora. Mas a gente não pode, muitas das vezes o caminho é um deserto. Aqui Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas às vezes este caminho, por meio deste caminho, tem um deserto. Nós não iremos ir somente neste caminho livre, não. Vai ter muitas das vezes espinhos, vai ter aflições. Porque ele disse em outra mensagem que o caminho é estreito, a porta é apertada, e são poucos que irá passar por este caminho. Ele disse. Então, meus amados, quando ele diz, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conheceis o meu Pai. E já desde agora conheceis, e tendo o visto. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. E quem faz
é quem faz as obras. Jesus queria explicar que ele estava na carne, mas Jesus era o próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Deus se fez carne. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, mas ele se fez carne, ele fez filho. Deus faz Espírito para nos consolar. É o Deus Altíssimo que está nos consolando, é o Espírito Santo do Senhor que nos consola. E é através do Filho que nós iremos até Ele. Aleluias! É fácil nós entendermos. Estou há tanto tempo convosco que não me entendes conhecido. Filipe, tem me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai, se tu está me vendo, eu sou o Pai. Jesus falava da carne como um homem. Mas Filipe olhava o homem que estava. Filipe olhava que Jesus era o próprio Deus, era o enviado de Deus. Porque Avará nos enfeitou a sua glória. Ele tirou parte da sua glória, enviou para a terra. Ele desfeitou a sua glória, enviou parte da sua glória para a terra, que era o Filho. Que é o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que estás em mim é quem faz as obras. É Deus quem faz as obras, Filipe. Eu falo, eu ordeno que a cura venha, mas é Ele que faz. É Ele que faz o milagre, Filipe. Louvado seja o nome do Senhor. Crede em mim, crede, Pai. Aleluia. Diz assim o Senhor Jesus aqui no versículo 2. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aleluia. Meus amados, como Deus usava teu Filho, como Deus usava a tua glória, que Jesus era a glória do Senhor, era parte da sua glória enviada para a terra. Como Deus usava, Deus fazia as obras através da carne daquele homem. E muitos olhavam para um homem normal. Jesus era um homem normal na carne, mas Jesus era a glória de Deus. Eu vou para o Pai. Ele agora voltaria para o Pai. E quem ficar fazendo as minhas obras, fazer, aleluias, fazer os meus deveres, fazer aquilo que eu estou ordenando, fará obras maiores do que eu faço. Ele diz. Porque é o mesmo que estava operando, aleluias, na ordenança de Jesus, é o mesmo que opera na nossa ordenança. Se você ordenar que esse câncer vai embora, se você tiver fé, essa doença vai sair. Se você ordenar que esse demônio cai por terra, que ele bate em retirada, ele vai sair. Você tem que ter fé. Você tem que conhecer a Deus. E como nós conhecemos a Deus? É quando nós conhecemos a Jesus. Através de conhecer Jesus, que nós sabemos que Deus faz os milagres, né? Então, e tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que maravilhas!
E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Entendeu, meus amados amigos e irmãos? Tudo que pedis em nome de Jesus, o Pai irá fazer. Jesus irá interceder ao Pai para nós. E o nome do Pai será glorificado. Então abra sua boca e dá glória a Deus nesta manhã. Dá um glória para Jesus. Para que essa boca sua é só para comer, para falar bobagem, para falar besteira, para falar asneira para o dia a dia, para falar da vida dos outros, para humilhar seu irmão, para criticar seu irmão, sua irmã. Será que minha boca é só para isso? Não. Dê glória. Ele que é digno de toda glória. Dê glória para Ele que te fez, como a semelhança e imagem dele, Ele disse. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos não entendem. Muitos não entendem, muitos não querem saber. Ah, Deus não existe, esses ateus de coisa que vem na rede social falar. Ah, se Deus é mentira, Deus não existe, Deus é isso, é aquilo. Deixa eles falar, fala o que eles quiserem falar, a boca é deles, eles falam que o homem tem livre-arbítrio nessa terra ainda. O homem está em livre-arbítrio nessa terra. Quer ver o dia que chegaram na presença de Deus lá, quando ele foi juiz, aí quer ver falar. Eu falei que você não vai lá, que você não existe, aí eu quero ver. Eu quero ver, aí você vai cagar e mijar. Quer ver se você vai, aleluias, ter coragem de falar isso. Por enquanto nós temos nosso livre-arbítrio, nós falamos o que nós quisermos, desejamos falar. Mesmo que muitas coisas nós não podemos falar, que somos proibidos pela lei, mas ainda temos pouco de liberdade para falar o que nós queremos falar, né? Vai chegar um dia que vai ter que confessar na presença dele, e Deus vai perguntar: por que você me falou que eu não valo nada, que eu não existo, e eu aqui na tua presença? Fale agora! Fale! Aí quero ver nego abrir a boca e ter coragem, nunca mais vai falar, porque vai queimar no lago de enxofre e de fogo, que diz a palavra, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Mas ainda há tempo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode zombar de Deus, pode zombar de Jesus, pode zombar do povo de Deus, pode falar o que você quiser, pode zombar da palavra, mas não zombe do Espírito Santo, porque esse não tem perdão. Esse não há perdão, diz a palavra. Este o Senhor não aceita que zombe, porque Ele nos consola. Ele está em mim, está em você. Se você zombar dele, você está zombando da sua própria vida. É Ele que nos consola. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias para trás aí, né, eu estava vendo um vídeo de um aí falando: ah, esse Deus aí tão ruim, esse Deus que manda guerra, destrói vida. Quem destrói a vida é nós mesmos, destruindo nós mesmos. É o homem que destrói a ele mesmo. É a ganância do homem que destrói ele próprio. Deus tem nada a ver. Deus nos fez e jogou nós na terra. Nós estamos aqui, aleluias, como de passagem, como os peregrinos. Mas o homem, ele acha que é dono do mundo. Ele cerca milhares e milhares de hectares de terra e diz que é dono. Se a terra, aleluia, não tem dono, a terra foi Deus quem fez, mas ele acha que é dono. Coloca um título: eu sou dono disso aqui. Muitas das vezes matam, tiram vida por causa de terras. Quantas pessoas que morreram por causa de terras, por causa de títulos, por causa de heranças? Quantas pessoas que morreram? Porque eles pensam que é dono do mundo. É isso, é o homem que destrói. Nem Deus não tem culpa, não. É a ganância do homem. Olha para aquele presidente da Rússia, homem ruim, mau. Ele mesmo que destrói os seus semelhantes por causa do poder. Porque eles pensam que são poderosos demais. Eles nem a própria vida eles são donos. Por que eles não olham para isso? Quando chega a morte, eles podem rebater a morte? Cadê? Se eles não são poderosos demais,
Por que eles não combatem a morte? Mas não tem poder para isso. O homem é limitado. O homem é limitado nessa terra. Quando morre, quando a vida se vai, não leva nada consigo. Nada consigo ele leva. Tudo que ele construiu fica para trás. As minha terra ficou, as minhas casas ficou, o meu carro ficou. E o que eu levei? Mas muitos acham que é poderoso demais. Muitos têm a língua, do tamanho de uma língua, aleluia, de uma faca afiada. Critica o Criador, aquele que Deus dá a vida, uma vida com abundância. A vida é uma vida, aleluia. Agora muitos fazem, por que eu estou sofrendo? Estou trabalhando nesse sol quente, sofrendo. Por que Ele não é Deus, não me dá tudo? Eu já vi muitas pessoas falando isso. Ah, estou sofrendo, por que Ele não me dá? Deus já te deu tudo, meu amigo. Deus já me deu tudo. Deus me deu tudo, a vida. Ele nos deu um tempo nessa terra para nós refletir, para nós ver nossas jornadas, nossas caminhadas, refletir. Nosso tempo é passageiro. Você acha que vai viver para semente? É difícil um homem passar de 100 anos, muito difícil. De vida nessa terra, todas as vidas são ceifadas. Aqui Deus nos envia para nós refletir, é para nós refletir, ver, aleluias, aprender. Aqui, aleluia, é um lugar de nós, aleluia, aprender. Jesus veio nos ensinar. E ainda é tempo, a porta está aberta. O professor ainda está ensinando. O professor das humildades. Aquele que nasceu dentro de uma manjedoura. Aquele que não estudou. Não fez curso de teologia nenhum. Mas que, aleluias, calou a boca dos doutores da lei. Quando ele estava ali com 12 anos naquele templo. A palavra fala que os doutores da lei ficaram de boca aberta ao ver Jesus falar com tanta sabedoria. Agora eu falo para você, nós não passamos de comedor de feijão, de um monte de carne podre, nós somos podres. Nós somos, aleluias, pó da terra, matéria. Mas muitos acham que é grande demais, porque tem um carro de luxo, é grande demais. Porque tem uma fazenda, eu posso tudo. Porque tem uma arma na mão, eu posso matar, eu posso tirar a vida. Mata! A palavra fala que você tem poder de matar o homem. Você tem poder de tirar a vida, mas não tem poder de jogar no inferno. Quantos judeus que foi morto pelo Hitler, né? Quantos que foram? 6 milhões de judeus. Cadê o Hitler? Ele não era o poderoso que matava? Onde ele está? Não adianta, gente, não adianta. Aleluia. Você pode rir, fala à vontade, fica à vontade, pode rir, pode fazer o que se você quiser. Não adianta. É Deus, e é Ele, e é Deus, e é Ele, e pronto, acabou. Mesmo que você não queira ouvir isso, mas você vai ouvir. É Deus. Sempre é Deus. E para todo sempre vai ser Ele. É Ele e pronto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
É hora de nós olhar para nós mesmos. É hora de nós enxergar a nossa podridão. É hora de nós olhar para nós mesmos, aleluia. Não também, aleluia, só olhar para nós e falar assim, eu não vale nada mesmo, e acabar com o seu corpo. Cair no adultério, cair, aleluias, nas drogas, no álcool e acabar contigo. Não, porque o corpo, aleluias, ele tem que ser honrado. Porque o Senhor fez o corpo de Adão. O Senhor fez o Adão, aleluia, construindo ele com suas mãos. E soprou nas narinas de Adão e dando a vida. Mas o corpo vai para, porque Deus fez Adão do pó, e o corpo volta para a terra que come a carne do homem. Mas a alma volta para Deus, que ela é espírito, ela pertence ao Senhor. Não jogar seu corpo no adultério, falar, eu sou isso, e vender seu corpo. Não faça essa imoralidade para seu corpo. Dá valor a este que é o templo do Espírito Santo de Deus. É bem clara, a palavra nos fala que quando Deus, aleluias, olhou para fazer a terra, ele viu somente água. Só tinha água. E ele fez a terra surgir do meio das águas. Nós também é a mesma coisa, né? Nós também, aleluias, a mesma coisa. Maria Tereza, eu estou bem, você, Deus abençoe. É hora de nós refletirmos e pegar essa mensagem para nós. Não turbe vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Não turbe o vosso coração. Pedis algumas coisas em meu nome e eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este é o Espírito Santo, a qual nos consola. Este, aleluias, é o que nos consola. E quem blasfema contra este, não tem perdão pelos seus pecados. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Olha aqui que Jesus falou. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluias para mim. Nós falamos em nome do Senhor, através do Espírito Santo. Nós falamos em nome do Senhor Jesus e temos autoridade para falar mesmo. Porque nós não tememos a homem nenhum. Pode ter dinheiro, pode ser rico, pode ser pobre. Nós falamos, aleluia, que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás, mas vós me vereis. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim,
e eu em vós. Você tem curiosidade? Conheça a palavra de Deus, minha irmã. Você que entrou, irmão, não sei. Você que entrou aí, ó. Não tem, parece que a foto não tem, nem. Não sei se é macho ou se é fêmea. Mas é você que tem curiosidade. Conheça a palavra. Mata as suas curiosidades. Conheça a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, não era o Judas Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama e guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Se alguém me ama e guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele moradas. Que maravilhas, que lindo, que gostoso essa palavra. Aleluia. Faremos nele morada. Eu e meu Pai faremos nele morada. Que glória, que maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará a todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está vendo? Que maravilhas! Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus falou essa mensagem, e ela nos faz lembrar agora, ela faz nos lembrar neste momento. Essa palavra nos faz lembrar agora. Porque o Espírito Santo nos faz lembrar. O Espírito Santo nos lembra desta mensagem. Que maravilha! É maravilhoso demais meditar nessa palavra. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou à dor, não vou lá. Dou como o mundo a dar. Não se turbe os vossos corações. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e vem para vós. Se me amassei, certamente exultarei, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando conhecer-vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Tinha chegado a hora, aleluia, dele concretizar o seu ministério, que é de ir para a cruz. E ele ensinou essa mensagem. Então, meus amados, eu deixo essa mensagem nesse dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Deixo a paz para você.
para a sua família nesse dia, que você possa refletir como eu estou refletindo. Eu já li essa mensagem várias vezes, essa mensagem sempre ela nos traz, aleluia, alerta para nossas vidas. Que possamos pegar ela para nós. Que você possa também pegar na sua casa a palavra que você tem aí e medite aí no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 e diante. Você vai encontrar essa mensagem. E essa mensagem vai falar com você. Porque quem vai falar com você é o Espírito Santo. Você vai meditar nessa palavra, o Espírito Santo vai tocar em você e você vai entender a mensagem de Cristo naquele tempo que Ele deixou para nós nos dias de hoje também. Louvado seja Deus. Fique com Deus. Agradeço primeiramente a cada um de vocês que entrou aí, do TikTok, do Kawaii. Facebook entrou somente uma pessoa, né? Mas que Deus abençoe, né? Certamente a vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que Ele está te abençoando, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Que vocês fiquem na paz. Receba a minha paz. Que o Espírito Santo vos console nesse dia, dando força, ânimo, que nós possamos refletir. Você que não conhece a palavra, faça conhecer a palavra de Deus. Faça meditar. Deixe as conversas de lado, as conversas que muitas pessoas estão te esmorecendo, que isso é mentira, que isso não vai acontecer nada. Você pode ver com seus próprios olhos. Pede ao Senhor direção, pede Ele para te mostrar os acontecimentos, para Ele abrir sua visão espiritual, sua audição, para você entender. E você vai passar a crer e acreditar que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém pode ir ao Pai se não passar por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus. Um bom dia a todos e a paz de Cristo. Vamos ouvir o último louvor, deixa aqui o último louvor para nós, né, nesta manhã. Lady Maia, né? Vamos ouvir o louvor com Lady Maia, o último louvor com ela, essa levita, né? Este belo louvor na voz de Lady Maia, né? Deixa para você. Nosso irmão aqui, né? O nosso irmão, esqueci o nome dele agora, né? Gosta muito desse louvor. Eu quero deixar para ele. Lady Maia, certificado de vitória. Quero deixar esse louvor para você aí, tá? Aleluia. Fique com Deus, gente. Voltaremos na outra oportunidade, se Deus nos conceder. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Pai, eu estou desanimado, coração amargurado, não tenho forças pra lutar. Pai, não quero mais viver assim, tenhas compaixão de mim. Pai, eu peço a tua ajuda. Cada dia que se passa aumenta minha dor. Feito um machucado, peço por favor, vem falar comigo, Pai, estou pedindo. Totalmente dependente, sei que sou de ti, não consigo mais continuar assim. Eu preciso muito a sua voz ouvir.
não estás desamparado. Eu estou sempre ao seu lado e nunca te deixei sozinho. Filho, eu te amo e não te deixo. A vitória te ofereço. Hoje mesmo vou te abençoar. Filho, eu vi o teu lamento, a tua oração. As tuas palavras não foram em vão. Tenho providência hoje pra você. Chega de viver sofrendo assim, desanimado. Muda a tua história, apaga o teu passado. Saiba, filho meu, te chamei pra vencer. Você não sabia, eu já tinha tudo preparado. Estou te entregando o certificado da tua vitória em tuas mãos. Você não entende, não compreende, por isso chora.